Vamos começar, que eu quero ter tempo de falar sobre tudo. E vejam só, Silas Malafaia veio ontem 2 vezes nas redes sociais. A primeira às 3h19 da tarde e a segunda às 11h50 da noite de ontem para falar o seguinte: gravíssimo, atenção povo brasileiro. 2 ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros. Amanhã vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos. Será um verdadeiro arrasa-quarteirão. Aguardem. Depois ele fala o seguinte: inacreditável. Atenção, povo brasileiro. A questão que vou apresentar sobre ministros de Bolsonaro que perderam a condição moral de serem ministro não tem nada a ver com a corrupção, mas sim com a questão política que envolve a indicação para o STF. Será quentíssimo. Malafaia falou isso. Eu tinha feito comentário antes da segunda postagem do Malafaia e eu falava o seguinte: sobre o tweet do Malafaia, a única coisa que eu tenho a falar é que ele poderia ter trazido logo os nomes e contado a história toda. Mas eu entendo, talvez ele tá querendo aí criar, um clima de surpresa para todo mundo ver lá o vídeo. A não ser que ele falou o que ele falou para ver se os 2 ministros recuam nos seus planos sobre a indicação de um novo nome ao STF. Comentário normal. Teve muita gente que falou que eu já estava, inclusive, criticando o Malafaia. Eu estava já apoiando os ministros do Centrão com essa simples postagem. É a turma super conservadora. Mas tudo bem, o que é que está acontecendo? Vamos lá. Antes de avançar aqui, vejam só, essa questão, o Malafaia falar ontem ou falar hoje. Esse segundo pedaço que eu coloquei sobre o Malafaia recuar. Se você olhar o governo Bolsonaro, tem algumas coisas que sustentam o governo. Não digo que tem que sustentar. Assim, alguns grupos que apoiam o governo, que acho que todo mundo concorda hoje, ou pelo menos são aliados do governo ou fazem parte da base do governo. Tem as redes sociais, e aí eu coloco todo mundo das redes sociais, os super conservadores, os conservadores mais ou menos, os bolsonaristas, as pessoas que gostam de Bolsonaro. Tem um grupo aí da base evangélica, temos o agro, temos os militares, temos aí também o próprio Centrão, os políticos bolsonaristas. E o Malafaia ele faz parte de um grupo, que é a ala evangélica. Não na classe política, mas também ele tem uma certa influência. E o que não pode esquecer é que o Silas Malafaia, ele representa, não assim 10, 20, 30 pessoas. Cara, no Brasil se estima aí que temos em torno de 1/4 da população evangélica. Então, assim, um comentário negativo do Malafaia pode impactar muita gente, Porque no final do dia, eleições são votos. Então pode ter aí, muito ministro que fala, é melhor não tentar me indispor com o Malafaia, porque 2022 tá vindo por aí e eu não quero ter problemas. Talvez ele fez isso aí para ver, Vai voltar atrás, vai baixar a bolinha, vai me ligar aí no domingo para pedir desculpa. Posso fazer um vídeo um pouco mais moderado. Vamos ver. E aí a Folha de São Paulo soltou essa matéria. Centrão quer novo nome para o STF e abre crise entre evangélicos e Bolsonaro. Pastores rejeitam indicação de presidente do CAD e exigem Mendonça outro nome aprovado por eles. O Centrão quer indicar um novo nome para a vaga aberta no Supremo, abrindo a crise entre o governo de Jair Bolsonaro e líderes de um dos últimos redutos de popularidade do presidente, os evangélicos. Uma articulação dos principais ministros do grupo que comanda a Câmara dos Deputados busca viabilizar o nome de Alexandre Cordeiro de Macedo. Quem ele é? Presidente do CAD. Se não precisava nem ter matérias da imprensa de um dia antes até, que foi o dia 9, que aí o Malafaia já estava mandando um recadinho tanto para o Ciro Nogueira quanto para o Fernando Bezerra para eu saber que um desses 2 ministros, com certeza é o Ciro Nogueira. Sem sombra de dúvida. Um é o Ciro Nogueira. Talvez o Malafaia atrás, mas tem uma rusguinha. Segunda razão, Ciro Nogueira é o cara que nomeia as pessoas pro CAD, e não de hoje. É um cara aí que tem bastante poder no CAD. Então, o Alexandre Cordeiro de Macedo com certeza é alguém ligado ao Ciro Nogueira. Isso aí já seria um motivo pro o Malafaia ficar bem chateado. Macedo teve sua indicação defendida por Ciro Nogueira e Flávia Arruda e o Fábio Faria. E o tema foi debatido em 2 jantares ocorridos na semana passada em Brasília. Então aqui a Folha de São Paulo traz 3 nomes, o Silas Malafaia fala de 2. Quem seria o outro? Flávia Arruda? Fábio Faria? Faltou combinar com os pastores.
Silas Malafaia, um dos prediletos de Bolsonaro, diz que a nomeação para o STF passará pela liderança evangélica antes. Estão pensando que vão chegar para o presidente com um nome qualquer, mas o presidente vai perguntar para a gente e vamos dizer não. Não reconhecemos esse cara. O deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, eleito com apoio da igreja liderada por Malafaia, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, segue seu pastor. Se reprovarem o André, quem vai dizer outro nome é a liderança evangélica. Não vamos aceitar que não seja evangélico indicar ninguém ao presidente. E o Sóstenes também não é um deputado qualquer. Ano que vem, ele vai estar à frente da bancada evangélica aí na Câmara. Comandando a bancada da frente evangélica, mas uma frente grande, com bastante gente. E a matéria ainda fala o seguinte: para Bolsonaro, é uma crise a mais em um governo com focos de problema em praticamente todas as áreas. Os evangélicos são base de apoio do hoje presidente desde a sua campanha em 2018. Na mostra do Instituto, a matéria é longa, que é o Datafolha, 26% dos eleitores são evangélicos. Ao longo deste ano, o presidente perdeu a aprovação também entre eles, mas ainda assim tem uma rejeição menor, 41% do que entre a população geral, que é 53%. Com Cordeiro ou um outro tertius, o Centrão busca emplacar alguém alinhado a seus interesses na corte máxima do país e dar uma solução à insatisfação entre os ministros pela falta do 11º integrante do colegiado. Você vê, né? A gente já falou isso no passado. Em momentos de crise, o Centrão sempre sabe se vender como um salvador da história e tentar aí, né, capitalizar os louros. O pessoal aí realmente tem habilidade para isso. Essa questão aqui do ministro, eu acho que vai ser complicado, viu, se o pessoal tentar mudar. Porque Bolsonaro, ele já havia prometido a indicação do terrivelmente evangélico. A primeira indicação não foi o Cássio. Então ele falou, ó, a segunda aí com certeza vai ser um terrivelmente evangélico. Se isso aí não acontecer, eu acho que vai ser uma confusão grande. Mas o que o Malafaia falou, pra mim, se resume a isso daqui. O pessoal do Centrão quer emplacar um novo nome, esse cara novo aí do CAD. Não entendo muito assim quais seriam os grandes ganhos em nomear esse cara. Falei pra vocês no passado que tem alguns nomes aí que estavam rodando. Se fosse um determinado nome eu até entenderia. Falei, ó, caso esse nome seja aprovado, falei no vídeo lá atrás, a gente comenta porque eu acho que esse nome poderia ser aprovado. Se falam também bastante no Aras, eu acho até então improvável. Não vejo o Aras como a indicação aí do grupo evangélico. E vamos esperar para ver. Hoje aí o Malafaia vai colocar o vídeo dele nas redes sociais. Vamos ver aí como é que vai ser a reação do Centrão e a reação do governo. E para acabar qualquer possibilidade de dúvida, que eu acho que o Ciro Nogueira realmente é um dos alvos, você vê a matéria do dia 9. Malafaia manda recado a Ciro Nogueira sobre demora na aprovação de Mendonça. Silas Malafaia chamou de safadeza a demora na aprovação do nome de André Mendonça para o STF. Em vídeo publicado nas redes sociais, o pastor lembrou da promessa do presidente Jair Bolsonaro de indicar um ministro terrivelmente evangélico. Se tentarem barrar o Mendonça, vai ter um outro que seja terrivelmente evangélico. E não vão ser vocês que vão dizer se A ou B é terrivelmente evangélico. Essa que é a verdade. Queria aproveitar e mandar uma mensagem também para o ministro Ciro Nogueira e para o líder do governo, Fernando Bezerra, que ninguém vai enganar a comunidade evangélica. Nessa briga aqui, na boa, eu tô torcendo pra comunidade evangélica. Tô torcendo. Porque, cara, assim, trabalhar contra é um negócio assim que é meio chato, né? Tentar, assim, trabalhar contra é um negócio meio chato. E você vê, se ainda o Malafaia vencer, no final de tudo, mostra a força. Vai demonstrar a força. Que é uma coisa que a gente reclama muito, né? Que muitas vezes as ideias da base conservadora não são levadas à frente. Então, assim, a gente está vendo aqui como o fato de você ter acesso a votos, como você... Pô, igreja, cara, imagina aí, você tem um candidato, você fala, ó, pô, a gente tá apoiando esse cara, a igreja apoia esse cara. Imagina o tamanho da base eleitoral. Esse pode ser, né, um dos ativos que podem ser utilizados na hora das negociações políticas. A força que você tem em termos eleitorais. Quantos votos você consegue trazer. Sobre o assunto, Bolsonaro não comenta, mas ele comenta sobre o Alcolumbre
E o que ele vem fazendo, né? Bolsonaro critica Alcolumbre por demora na sabatina de Mendonça. O que ele está fazendo não se faz. O senador do Amapá, que preside a CCJ, disse na semana passada que ainda não pautou a sabatina de Mendonça por não haver consenso em torno da indicação. Bolsonaro, por sua vez, atribuiu a demora a um suposto jogo político por parte do senador. Segundo o presidente, o parlamentar estaria se antecipando ao plenário da casa e impedido a sabatina por não querer dar prosseguimento à indicação. E ele falou o seguinte, cara, Alcolumbre, você pode votar contra, mas o que você está fazendo não se faz. Ah, eu não vou votar porque não tem um consenso. Ué, coloque em votação e aceita o resultado. Coloque em votação e aceita o resultado. O Alcolumbre não quer. O Alcolumbre não quer. Mas tudo bem.